Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos Amém. então hoje meditar mais uma vez a palavra de Deus, encher o nosso coração, a nossa mente com as palavras que trazem vida. Amém? Amém. Hoje vamos meditar num assunto: encontrando Jesus, face a face, o que falaríamos para ele? Vamos fazer essa meditação baseado no Evangelho e nos ensinos de Jesus. Amém? Amém. Marcos 10, 17 a 23. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. E lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Amém. Então, a Noemi leu a passagem do jovem rico. Vamos relembrar essa passagem. A passagem do jovem rico, ela é contada em 3 evangelhos, no evangelho de Lucas, Mateus e Marcos. Mas nós escolhemos a passagem de Marcos porque no evangelho de Marcos existe uma observação que é muito importante para a nossa meditação. Mas a história é assim: um homem, um jovem, vem e se prostra a Jesus. Ele reconhece Jesus como mestre. E ele diz assim: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Herdar a vida eterna, o que devo fazer? E Jesus disse a ele assim: Conhece os mandamentos? Não roubarás, não mentirás, não dirás falso testemunho. E disse os mandamentos, não é? E o jovem disse assim: desde a minha meninice, desde a minha adolescência, tenho observado esses preceitos. E esse evangelho de Marcos diz que Jesus o amou. Mas aí Jesus diz assim: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, faz caridade, vem e segue-me, e terás um tesouro no reino dos céus. O jovem, triste porque ele era dono de muitas propriedades, tinha muito recurso financeiro, muito dinheiro, ele se ausenta e Jesus diz assim: olha, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Essa é a passagem que nós lemos e nós escolhemos entre os 3 evangelhos falar na passagem que São Marcos, existe no evangelho de São Marcos, porque diz que Jesus o amou. Mas por que Jesus o amou? Vejam bem se nós teríamos condição de falar o que esse jovem, o que esse rapaz disse a Jesus. Jesus disse a ele os mandamentos: não mentirás, né? Não roubarás, não cobiçarás, não matarás, os mandamentos, aquelas leis que permeiam o que Deus quer que nós sejamos, que nós façamos, não é? Permeiam a justiça de Deus. E o jovem disse assim: olha, desde que eu tive entendimento, deixei de ser criança e comecei a ter entendimento do certo e errado, eu tenho observado esses preceitos. Será que nós teríamos condição de falar a Jesus: eu tenho observado esses preceitos? Olha, dificilmente nós vamos conhecer alguém que possa dizer isso. Isso é muito difícil, porque aquele rapaz, ele tinha um caráter reto na presença de Deus e tinha uma força de vontade, um amor a Deus tão grande que ele foi observador da lei, mesmo sendo uma pessoa rica. E uma pessoa rica em qualquer época, ela tem uma facilidade muito grande
de conseguir as coisas por meio ilícito, porque ela paga, não é? Normalmente as pessoas não têm aqueles escrúpulos de uma pessoa mais pobre, não têm aqueles temores, não é? Até a lei com elas é mais amena, né? Não, mas ele não, apesar de ele ser rico, ele era fiel à lei de Deus, ele tinha um caráter reto, correto, a tal ponto de Jesus olhar para ele, receber aquela declaração dele de que desde menino ele havia observado esses preceitos, e o texto diz que Jesus o amou. Porque se fosse mentira, Jesus teria dito a ele, não, não é bem assim, não é? Mas Jesus não disse isso, Jesus o amou. E nós, se estivéssemos na presença de Jesus, muitos de nós iríamos pedir para que Jesus resolvesse o nosso problema de saúde, nosso problema financeiro, o nosso casamento e tantos problemas comuns à sociedade, não é? Eu sofro muito com aquilo, eu sofro muito com isso. Nós nos lamentaríamos na presença de Jesus na maioria das vezes. Alguns poucos agradeceriam as bênçãos que Deus tem dado para nós, mas será que alguém perguntaria o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Porque a resposta de Jesus é que ele deveria seguir os mandamentos, não é? Ou não é verdade? É isso, né? Então você vê que as nossas obras na presença de Deus têm valor sim, viu? Se você meditar nas Escrituras, você vai ver que você é o que você pratica. Se você pratica o roubo, você pode ser dedicado a uma religião, de se identificar até como cristão, mas você é ladrão, entendeu? Se você mente, você calunia os outros, você está pecando, você não é um cristão de uma vida reta que poderia chegar a Jesus e dizer, eu tenho seguido isso desde a minha meninice. E eu não conheço ninguém que pudesse dar a resposta que esse rapaz deu. Eu, sinceramente, não conheço ninguém, não é? O que cabe a nós é, depois de nós termos entendimento no Evangelho e recebermos Jesus como nosso Senhor, nós nos esforçarmos todos os dias para ser uma pessoa melhor a cada dia e viver o Evangelho e abominar e largar o pecado, a mentira, o roubo, a fofoca, não abusar de ninguém, não acusar ninguém. Esse é o comportamento reto que Deus quer. Sejamos pessoas caridosas. Então esse é o comportamento correto que Deus quer de nós. Não é? Porque se nós não conhecemos Jesus um dia, quando nós conhecemos, nós temos que nos mirar que nós temos que ter uma vida reta. Porque as pessoas talvez não saibam disso, não é? Porque Jesus diz assim, olha, você conhece os mandamentos? Porque sem santidade ninguém verá a Deus. A Bíblia ensina isso. E a Bíblia ensina assim que obedecer é melhor que sacrificar. E nós temos que ter fé em Deus e uma consciência tranquila na presença de Deus. Se pecamos, pedimos perdão a Deus e nos esforçamos para não pecar novamente. Não é? Se caímos, levantamos com a ajuda de Deus e não percamos a fé. Mas o que nós falaríamos na presença de Deus? O que nós falaríamos, não é? E esse exemplo da Bíblia nos ensina que nós precisamos, na presença de Jesus, pelo menos que Ele veja em nós um esforço para ter uma vida reta, um bom testemunho cristão. Uma vida reta na presença dEle. Depois a passagem nos mostra que Jesus diz ao rapaz, olha, ainda te falta uma coisa, não é? Te falta uma coisa. Dá o que tem aos pobres, não é? Aí as pessoas falam que o rapaz era muito apegado ao dinheiro. Não existe e nem nunca existiu, com certeza, alguém que tivesse dinheiro, bens e que não gostasse, não amasse o dinheiro. Isso não existe. As pessoas quando falam assim, elas estão dando um tipo de um falso testemunho, porque quem tem dinheiro ama o que tem, ama o dinheiro. O problema é que esse amor ao dinheiro faz com que as pessoas tenham na mente delas que elas resolvem tudo com o dinheiro e não precisam de Deus, porque elas são
autossuficientes, o que é um engano, porque a nossa vida é sustentada por Deus e não pelo dinheiro. Não é? A nossa vida é sustentada por Deus. As nossas bênçãos são bênçãos de Deus, não o dinheiro que fornece. Eu posso ter bênção sem medida sem ter dinheiro, não é? Mas as pessoas que têm dinheiro fazem do dinheiro um Deus. Aí é que vem as palavras de Jesus, como é difícil um rico entrar no reino dos céus, porque ele, pela sua riqueza, pelo seu poder, ele se sente autossuficiente, a ponto de achar que por poder comprar tudo e ter os melhores médicos e remédios e recursos, ele não precisa de Deus de uma certa forma. E se você for mexer com o dinheiro dele, ele vai, eu não sou apegado ao dinheiro, mas vai mexer com o dinheiro dele, ele reage muito mal, porque ele tem amor, todos têm amor ao dinheiro. Não existe uma pessoa que teve ou tem dinheiro que não tem amor, isso não existe, não é? Por isso que é difícil uma pessoa que tem dinheiro entrar no reino dos céus, porque o dinheiro acaba virando um senhor, um ídolo, né? Mas o que eu faço então? Eu peço misericórdia de Jesus. Se eu tiver dinheiro, eu vou pedir a misericórdia dele e que ele permita que o meu coração seja fiel a Deus, como se eu nada tivesse. Que eu entregue tudo a Jesus e fale: Senhor, eu nada tenho a não ser a Ti mesmo e eu preciso 100% de Ti. É esse o comportamento. Não é isso que Jesus queria dizer, que dificilmente um rico faz isso, não é? Mas assim, o que nos importa hoje é o testemunho. O que nós falaríamos para Jesus se pudéssemos vê-lo assim, face a face? O que falaríamos por ele? Nos prostraríamos como um rapaz, com certeza, e depois falaríamos o que para ele? É de pensar, não é? Mas seria tão bom se pudéssemos dar um bom testemunho assim: Jesus, olha, eu tenho me esforçado para combater aquele pecado do orgulho, aquele pecado da traição, da falsidade, aquele pecado do roubo, né? Nós temos muitas pessoas hoje em dia que roubam e dão as maiores desculpas, e mesmo no meio religioso existem muitos ladrões, não é? E seria tão bom se nós pudéssemos dar um bom testemunho, um testemunho de amor. Senhor, eu tenho praticado a caridade, eu tenho falado do Teu Evangelho, eu tenho procurado ajudar o meu próximo, não julgar ninguém, né? Eu não cultivo ódio entre religiões, entre pessoas. Eu procuro praticar o amor, a caridade. Seria tão bom se nós pudéssemos dar esse testemunho. Vamos pensar nessa passagem, que ela é muito ensinada com relação ao dinheiro, não é? Mas vamos olhar agora nessa passagem como o testemunho singular de um jovem que pôde falar para Jesus: eu tenho observado tudo isso desde a minha meninice. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você dê um like, se você foi abençoado, creio que foi, né? Compartilhe com outras pessoas e vamos pensar nessas palavras, né? Porque é importante que a gente entenda que é necessário a santificação pessoal. Amém. Porque às vezes é dado muita ênfase. Nós somos realmente salvos pela graça, mas isso não significa que nós devamos viver de qualquer maneira, porque isso aí é totalmente enganoso, né? Porque o cristão, ele tem uma conduta correta, que é o certo diante de Deus. E nós devemos, perfeito ninguém é, mas nós devemos nos esforçarmos, né? E temos como alvo sermos a cada dia mais parecidos com Jesus. Amém? E nós Amém. temos o Espírito Santo que nos ajuda nessa caminhada sempre. Então até Amém. o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.